Vamos lá? Muito bem. Agora, 8 horas mais 43 minutos. Vereador Peixoto, vereador Leandro Nadar, para a gente falar sobre prioridades para o esporte em Itajaí que foram discutidas esta semana na Câmara. Tudo bem, vereador? Bom dia, prazer te receber aqui. Sempre bom estar aqui contigo, um grande amigo. Isso aí. Conhece de esporte, é bom falar que você conhece. Com toda certeza. E falando do nosso esporte, Itajaí, ela está parada, vereador, falando da questão de estrutura, da questão de preparação mesmo, de investimento na questão do esporte, conforme o crescimento da cidade, há quantos anos, hein? Na hora de mexer nisso aí, hein? Há muitos anos, e precisamos, sabe? Itajaí, apesar do grande problema que a gente tem estrutural em relação a condições locais para a prática do esporte, do treinamento esportivo, ainda mais complicado ainda, apesar disso, Itajaí é uma grande referência esportiva. Sim. Né? Todos os anos forma muito atleta, todos os anos forma atleta de qualidade a nível nacional, internacional, temos várias modalidades aí despontando Brasil afora. Somos uma referência dentro do próprio Ministério dos Esportes, Comitê Olímpico, sempre tem alguma visão diferenciada aqui para Itajaí. Mas, apesar de a gente ter uma estrutura completamente defasada. Completamente defasada. Deficitário demais. Vamos pensar, se a gente for lembrar quando foi o último ginásio construído em Itajaí. O Jucílio. Jucílio, que já tem um monte de problema também. Também tem um monte de problema. E já tem, o quê, 15 anos, talvez, o Jucílio? E Itajaí não é uma cidade qualquer, né? É uma cidade pobre, é uma cidade, a maior PIB do estado. Simplesmente foi deixado ao léu mesmo, o esporte. Simplesmente foi isso. Tem recurso, falta priorizar de fato. E assim, quando o pessoal pensa, poxa, mas o ginásio é pro pessoal que treina. Não, é pra comunidade. Vai ter os horários de treinamento? Vai, mas é para atender a comunidade também, é para atender evento para a comunidade. Sim. Então, assim, é algo muito mais amplo, é por isso que a gente propôs a audiência. Pela primeira vez, foi dado voz ao pessoal do esporte, de fato, para poder construir algo que vai dar um caminho, não só para o governo atual, mas para os próximos que vêm, do que o esporte quer, do que o esporte vê para o futuro. Montado por pessoas que convivem, que vivem o esporte diariamente. E eu acho que é importante a gente frisar isso, vereador, porque assim, se fala do esporte, o ouvinte, o telespectador que está vendo a gente pode pensar, é o atleta profissional, é o cara do futebol, é o cara do tênis que ganha milhões, que ganha milhares de reais, aí não é. Quando a gente fala do esporte que é feito pelo município, você está falando o quê? Das escolinhas de preparação, né? Da formação de atletas que representam Itajaí, que precisam ter um preparo, um suporte. Vai muito além disso, né? É uma ferramenta social, econômica, tem várias matrizes aí que movimentam através do esporte. Né? Hoje o esporte, não é de hoje, mas é a maior ferramenta de transformação social. É a maior ferramenta. Isso é fato. Porque tu consegue jogar, é uma bela isca para a criança entrar em... É impossível a criança não gostar de nenhuma modalidade. Sempre vai gostar de alguma. Exatamente. E vai acabar praticando. Isso pensando não em formar atleta no primeiro momento. Pensando em dar saúde, dar segurança para aquela criança, tirar ela de um caminho. É muito difícil, quase impossível uma criança que foi formada dentro do esporte até chegar no mundo competitivo se tornar depois uma pessoa que vá seguir um caminho ruim, um caminho do mal. Então, o esporte é muito além do que só a competição. Essa formação do cidadão, acredito que é a parte mais importante. Sem contar que tem vários estudos que já comprovaram o quanto existe de economicidade para o governo, né, para o executivo, investir no esporte, não gastar, mas investir no esporte, e o quanto isso reduz nos custos de saúde, nos custos de segurança. Então, é um baita investimento, melhora a condição da cidade, traz uma situação de uma população mais saudável. Né? A gente tem dados aí que são alarmantes. Hoje, crianças até 10 anos de idade, 26% estão obesas. Adolescentes, 33% dos adolescentes estão obesos. Se a gente não der condição para que eles comecem a praticar desde cedo e tomem gosto por isso, pelo esporte, pela prática da atividade física aqui na nossa cidade, todos esses vão se tornar adultos obesos e adultos com problema de saúde. Então, assim, o pessoal pensa, poxa, o esporte é só aquele pessoal que vai competir. Não, é muito mais amplo. Não, é muito mais, É uma política pública muito mais ampla que isso. E falando em política pública, esse encontro na Câmara de Vereadores, essa audiência, ele foi um primeiro momento para que exatamente? Para que Itajaí tenha efetivamente regras, diretrizes de como tratar o esporte? É algo que a cidade não tem hoje, Leandro, esse planejamento? Nunca foi dado. Nunca foi dado. E é algo que a gente vem sentindo na pele há muito tempo. Eu estou há 24 anos dentro da Fundação Municipal de Esportes. Passei por muitos governos.
por muitos diretores executivos, por muitos superintendentes. Cada um que senta ali tem uma ideia diferente e, na maioria das vezes, tenta puxar a sardinha para sua brasa, dentro do que acredita. Para sua modalidade, para o seu grupo político, né? Isso acaba com o crescimento do esporte de qualquer cidade, não é só Itajaí. Exatamente. Então, só na última gestão mudou 12 vezes o diretor executivo. 12 vezes. Não tem como tu ter um planejamento. A barganha política, né? Exatamente. É tratado como uma moeda política, né? Você me apoia, dou o cargo, troca e é um cargo que a política existe, mas tem como fazer certo, né? E assim, sou do esporte, conheço o esporte, sei o potencial que o esporte tem. Conquistamos essa cadeira e esse espaço junto à Câmara de Vereadores também. Pelo esporte? Pelo esporte. E a maioria não vê dessa forma. Vê o esporte sempre como o último, o que sobrou vai para o esporte. E o esporte, como a gente está falando até agora, é uma política pública que vai trazer só benefício. É uma política pública só positiva. Só positiva, ela só vai trazer coisa boa para a população. Tem nada negativo. Então, o investimento nela sempre vai trazer bons frutos, não só para a população, mas também para aquele cidadão que está lá sentado, pensando só em política, em vez de política pública, pensando em politicagem. Vai refletir para ele também, mas infelizmente passou tantos e tantos e tantos e não viu dessa forma. Então, a ideia é o quê? Que a gente crie esse plano para que dê diretriz, né? Dê um caminho dentro do que o esporte quer. E quando eu digo o esporte quer, aí vem a audiência, onde a gente pode juntar, de fato, reunir os profissionais de rendimento, os profissionais das escolinhas de iniciação, o pessoal que trabalha com a condição social do esporte, com a condição de alto rendimento do esporte, e aí sim chegar num bem comum para todos, onde a gente consegue alterar através desse plano, alterar as leis, atualizar as leis. A lei de incentivo tem 20 anos, nunca foi atualizada. 20 anos. A bolsa da mesma forma. Precisa ter essa atualização. A valorização desses profissionais. Hoje um profissional, um técnico desse, que precisa ter uma dedicação em cima das suas equipes de rendimento. Senão não tem rendimento. Ponto. Se não se dedica, não tem rendimento. É a parte deles, né? Não vai ter o resultado. E aí é cobrado. Um profissional desse que precisa se dedicar muito além do treino propriamente dito, ao lado da quadra, da piscina, do que for, recebe R$ 2.800. E vive para isso. Acho que é importante frisar isso para que o ouvinte entenda, né? Eles abrem mão da vida profissional, da vida pessoal, inclusive, porque são competições fim de semana, à noite, assim por diante, né? Abrem. E outra, eles se tornam a grande referência da maioria dessas crianças. De quase todas. Sim. Muitas delas têm muito mais confiança no técnico do que em alguns familiares. Sabe? Segue aquele técnico como uma referência para a vida. Então, precisa sim ser valorizado. Precisa sim ser valorizado. Tem cidades aí que tem o PIB infinitamente menor do que Itajaí e que ganha mais do dobro um técnico esportivo desse. Né? Da mesma forma, o técnico da iniciação, que precisa ser valorizado também. Claro, tá lá no bairro fazendo trabalho com a comunidade. Fazendo onde mais precisa. Onde mais precisa. O esporte de rendimento é importante, muito importante. Porque é o espelho de tudo, é onde vai representar a cidade, onde vai levar o nome de Itajaí, como sempre foi uma grande, enorme referência nacional. Agora, o esporte comunitário, lá no bairro, onde atende a criança onde ela precisa, perto de onde ela mora, sem ficar dependendo de mobilidade urbana, do pai ter que levar, ela vai ali fazer o esporte dela próximo da sua casa, a pé, na segurança, é o que a gente precisa potencializar aqui em Itajaí. E a gente tem casos dentro da nossa própria cidade que mostra que funciona. Né? E não vou puxar sardinha pro meu lado, mas o nadar é uma referência em relação a isso. Tu leva para dentro do bairro a modalidade que a criança precisa fazer, por saúde, por desenvolvimento fisiológico, físico, por crescimento. Ela se apaixona, se torna um atleta. A partir do momento que tem uma base gigantesca de crianças praticando aquela mesma modalidade, automaticamente vai sair muitos talentos. Né? Diferente de uma escolinha que tem 30 crianças, bota 3.000 crianças nadando, vai aparecer muito talento. Claro. Automaticamente as equipes de rendimento, meu amigo, vai ter uma renovação. Uma renovação e a régua está sempre alta em termos de resultado, né? Porque todos eles competem entre eles também para estar lá. Exatamente. Então, não existe mágica, existe trabalho. Então,
Pode ser dada essa condição? Pode. E é por isso que a gente quer fazer esse plano. E a partir de agora, quais que são os próximos passos, vereador? Essa discussão ela aconteceu com essas regras, porque as dores elas são comuns, independentemente da modalidade. A gente sabe que existe, né, na questão da modalidade, algumas rixas entre uma e outra, um puxa para um lado, outro puxa para o outro. Sempre vai acontecer. Não vou citar nomes, mas né? E, enfim, sempre acontece. Mas em linhas gerais, se tem que pensar num bem maior, em regras que sejam comuns e benéficas para todos, né? E agora, quais que são os próximos passos aí? E aí eu vou citar que durante a audiência, foram líderes do esporte para essa audiência. Essa foi a parte mais legal, então. E muitos deles com uma história incrível dentro do município. Sim. Né? Posso citar Zambonetti, contribuiu muito, é um cara assim que está muitos e muitos anos também dentro da Fundação de Esportes, conhece o esporte. Campeoníssimo, né? Moser estava lá também. Do atletismo. Né, contribuindo do atletismo. Sabe muito um cara também. Que acabou de ser convocado novamente, parabéns, Moser, para a seleção brasileira, faz um trabalho de base fantástico, e aí busca o alto rendimento. Não existe mágica. Sabe? Não existe mágica. A partir do momento que o cara se preocupa em todas as esferas, desde lá da formação até o alto rendimento, vai fazer com que o esporte cresça. E a base dessa audiência foi isso, juntar, reunir todo esse pessoal, ouvir todos eles, e deram muitas contribuições. E aí venho agradecer também a participação da mesa, o pessoal do CREF, o Ricardo estava presente, Fez Esporte estava presente com o Selvino, Fundação de Esportes com o Dani, a Univale com o Heitor, né, o Conselho Estadual com o Álvaro participando, prefeito, vice-prefeito, deputado Fernando Krelin, que durante muito tempo foi presidente, e é ligado diretamente ao esporte, hoje comanda toda uma regra, fez a legislação estadual da Bolsa e da lei de incentivo, então veio contribuir também aqui com esse plano e ficou até o final. Todos eles ficaram lá até o final discutindo, foi até quase 11 horas da noite. O pessoal do esporte ficou lá até o final. Então, a ideia agora é formar esses grupos de trabalho, né, dentro de cada coluna que a gente levantou, cada pilar que a gente levantou seria importante, para poder começar a estruturar o plano e poder apresentar tanto na Câmara quanto no Executivo, para que a gente consiga dar prosseguimento e isso se torne aí uma lei. Uma lei, e a partir do momento em que se torna lei, independentemente de quem assumir o comando, não se muda. Exatamente. A questão política de partido vermelho, azul, laranja, rosa, verde, tanto faz. Precisa seguir o que está na lei. Ainda que se regulamente através de decreto e o outro prefeito possa mexer no decreto, mas um negócio que está funcionando e construído dessa forma não tem como não funcionar, porque tem pessoas com muita experiência. Com opiniões de todos, né? Com muita experiência na questão esportiva, prática sim, e que vivencia aquilo diariamente. Também muitos que estão ali trabalhando na questão pública, na questão de gestão esportiva, e a base de tudo Itajaí é uma grande referência esportiva em resultados, é uma grande referência esportiva em formação, e a gente quer também que seja a maior referência do país em relação à gestão pública esportiva. Né? A ideia é reorganizar essas leis, trazer legislações novas que venham favorecer os atletas, venham favorecer os treinadores, os professores lá da iniciação, em tempo em que a gente também dá uma organizada na casa e cria essas diretrizes, né? Para a gente fechar esse papo, o vereador tem percebido sinalização por parte do executivo de aceitação e a essas ideias que vêm da comunidade esportiva? A gente sabe que o prefeito tem um histórico bacana aí com relação ao esporte, é um esportista nato, isso aí é fato, né? Mas tem percebido essa boa vontade até na questão do reforço das estruturas, né? Temos o Ivo Silveira, que aconteceu o que aconteceu, né? Deixaram acontecer o que aconteceu com o Ivo Silveira e assim por diante, né? O executivo tem apresentado para a gente algumas propostas já, inclusive da construção de um parque olímpico ali junto à pista, né? A reforma da pista, que é muito importante e precisa, em especial porque já temos modalidades com um volume enorme de crianças, com um volume expressivo de resultados, mas também é importante pensar no bairro. Sim. Né? Porque senão a gente vai criar aquele problema da mobilidade. Poxa, vai ter um baita de uma estrutura, mas como é que a criança chega? Santa Regina, como que a criança chega? Vem lá da Praia Brava. Isso está sendo pensado, né, em como potencializar. E eu tenho, sempre que a gente começa a conversar sobre essa questão esportiva, em especial esse centro olímpico, que é fantástico, falo, poxa, mas e lá? Como é que a gente vai fazer a formação? A formação pode ser uma estrutura mais simples, mas lá no bairro. Né? A exemplo do próprio Santa Regina, a proposta de que esse ano ainda seja montada uma estrutura muito legal para aquelas crianças que não têm opção hoje quase nenhuma.
quase nenhum, porque tem a praça, o skate da praça já está com uma certa deteriorização, não consegue mais usar, o campo é de grama, libera, vai acabar com o campo. Então, existe essa discussão há muitos anos e agora está se implantado um tem que ter o professor, ali. Tem que ter o material, tem que ter tudo isso, né? Tem toda essa estrutura. Boa vontade, Marcelo. Isso já é... Eu tenho visto que tem uma boa vontade, quer se mudar, quer se potencializar, se entende tudo que a gente discutiu aqui sobre as positividades aí do esporte, se entende dessa forma se também. Tem essa clareza, né? Eu acredito que é questão mesmo da gente dar a direção, né, para eles e que eles, enquanto gestão, possam mexer ali algumas peças para poder fazer o negócio andar. Então é algo assim, vereador. A gente não vai dar prazos, mas pensando até a aplicação disso tudo, quanto que a comunidade esportiva de Itajaí pode ter isso canalizado efetivamente e oficialmente, assim? O nosso grupo ali trabalha muito, vem do esporte, todos que trabalham. Tem agilidade, ali, inclusive dentro do gabinete, vem o pessoal todo do esporte. Então, o pessoal é ágil, gosta de botar a mão na massa, já estamos marcando com o pessoal esses grupos de trabalho, porque a ideia é esse ano ainda a gente ter alteração nas leis ali de bolsa, na lei de incentivo, para que ano que vem já esteja ativo no formato novo. Que legal. E junto com isso já entregue o plano também para que a gente consiga, a partir do próximo ano, já ter o direcionamento para o que o esporte deve fazer nos próximos anos. Muito bem. Vereador Leandro do Nadar, obrigado pelo papo. Voltará outras vezes aqui para a gente falar de esporte. Com certeza. Isso é importante demais. Obrigado pelo espaço, Marcelo. Sempre bom estar aqui contigo. Que bom. Tu é um grande amigo. Isso aí. E toda vez que precisar, estamos aqui. O espaço está sempre aberto aqui. Obrigado, vereador. Obrigado. Agora 9 horas, rápido intervalo no Jornal da Manhã. Voltamos já.